Muito bem, são 11 horas e 6 minutos, eleições 2024 aqui pela Rádio Natividade FM. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você que nos acompanha em sinal aberto 104.9, a você que nos acompanha pelas plataformas digitais, pelo Facebook, pelo YouTube da Rádio Natividade e também pelo Play Natividade. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nós abrimos a última série de entrevistas com candidatos a prefeito de Natividade. E hoje, por ordem de sorteio previamente definida com as candidaturas e com a Justiça Eleitoral, o nosso convidado é o professor Roberto Filho. Professor Roberto, bom dia, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigado, Wanderson, bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem, bom dia à equipe que está aqui dando suporte à transmissão, bom dia a Tiadinha que está aí com a gente, mais uma vez fortalecendo aí, como sempre, a nossa candidatura. Ok, Roberto, como eu fiz com o candidato que te antecipou, foi seu predecessor, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão da campanha, como é que está aí esse movimento, como é que estão essas andanças, a sua avaliação da campanha de uma forma geral. Show, Wanderson. Então, a gente está aí rodando, desde o dia 16 de agosto, não paramos quase em momento algum, a gente tem trabalhado de forma incansável para tentar apresentar a nossa candidatura, apresentar a nossa proposta. Momentos como esse, inclusive, Wanderson, são momentos muito bacanas, porque nessas andanças que a gente tem feito, a gente muitas vezes ouve das pessoas, ouvi você lá na rádio, que entrevista boa, e a partir disso acaba conhecendo a gente, A gente tem sido muito bem recebido por todas as pessoas, por todas as casas, A gente tem percebido que muitas pessoas, elas têm, e têm muito, um desejo de mudança, de transformação. Muitas pessoas que têm nos recebido bem, Wanderson, elas comentam o quanto tem a esperança de uma mudança, de uma transformação a partir de candidaturas novas. Muita gente ouve expressões como precisa botar gente jovem lá mesmo para poder transformar essa realidade da forma que está, não dá. Então a gente tem feito um trabalho aí que é um trabalho que cansa muito, A gente tem rodado sem muito barulho, sem muita bagunça, mas tentando ir de casa em casa, conversando com as famílias. Mais do que conversar, da forma como a gente tem trabalhado, a gente consegue muito ouvir as pessoas. Eu acho que isso é fundamental, é um dos princípios, inclusive, que a gente passou na primeira entrevista, que era um dos princípios que são norteadores da nossa própria candidatura, E agora, nesse período final, a gente espera conseguir finalizar esse percurso. A gente não conseguiu ainda passar em todas as ruas, em todos os bairros, a gente tem tentado passar. A gente é muito cobrado, Wander, essas pessoas, falam, não passou lá em casa ainda. O pessoal cobra? Cobra muito. A gente quer que você passe lá, você não passou ainda. Aí eu explico, que esse processo, as pessoas, apesar de acharem que Natividade é uma cidade pequena, de casa em casa, de porta em porta, e principalmente dando a atenção necessária às pessoas que estão em casa e podem nos atender, isso demanda muito tempo, acaba que a gente começa na parte da manhã, vai até a noite, todos os dias. E isso acaba que muitas vezes torna esse processo não tão rápido como a gente esperava, como as pessoas esperam muitas vezes para a gente poder estar lá, Mas a gente tem se esforçado muito. E uma coisa que a gente tem falado é que, dentro desse processo eleitoral, assim como a gente pretende fazer assim que tomar posse a partir da eleição, sendo escolhido pela população de Natividade, é não gastar uma gota de suor a menos do máximo que a gente pode fazer, do nosso maior trabalho, do nosso trabalho duro, da nossa dedicação. E a gente espera, que a gente vai ter aí também uma oportunidade muito interessante para as pessoas poderem ouvir um pouco da gente, aquelas que a gente ainda não conseguiu falar, que é o nosso comício, A gente vai ter um comício que vai acontecer aqui no centro, no dia 3, às 19 horas e 50 minutos, que vai ser um momento importante da gente conseguir passar um pouco das nossas propostas, apresentar a candidatura ainda para as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de ter esse contato presencial com a gente, apesar do nosso esforço, Tem casos que a gente passa, por exemplo, que não tem jeito, As pessoas não estão lá, a gente deixa o nosso material, mas não consegue ter esse contato. Mas a gente quer muito conseguir ter essa troca com as pessoas. A gente vai ter também esse momento aí no dia 3, quinta-feira, aqui no centro, às 19h50, como um momento importante para a gente poder também estar presencial com as pessoas. Ok, Roberto, a gente pode estar falando no segundo bloco um pouquinho sobre esse tema também, Vamos responder a nossa população? Excelente, parabéns, inclusive. Como nós colocamos ontem, as regras foram mais ou menos assim. As pessoas mandavam pelo nosso WhatsApp uma pergunta formulada de forma genérica, abrangente, para que pudesse ser respondida por qualquer um dos 4 candidatos, até porque isso vai ser feito através de um sorteio. As regras são essas. Eventuais perguntas. Você sabe que, Roberto, que eu falei ontem, volto a repetir,
o nível foi muito bom. Né? Muito embora a gente tenha colocado aquelas regras básicas da boa convivência, da boa educação, né? Do nível do debate, ou seja, excluindo eventuais ataques, aquela coisa toda, praticamente não tivemos. Né? Realmente as pessoas que participaram com a gente estão preocupadas mesmo em propostas. Isso é louvável. Parabéns à população de Natividade. Vamos lá. 6 perguntas, Roberto. Você vai tirar a primeira. Vamos saber quem está perguntando. Pode sacudir aqui? Fica à vontade. Vamos sacudir aqui para dar oportunidade. Isso. Não, pode enfiar a mão também e balança lá por dentro. Fica à vontade. Vamos lá. Tira uma lacra, a gente vai mostrar. Vamos ver que tema a gente vai abordar. É a questão de segurança. É o Felipe Cardoso, do Cantinho do Fiorello. Teremos a volta da Guarda Municipal em caso de sua eleição? E o que você pensa sobre isso? Perfeito, Wanderson. Muito obrigado aí pela pergunta. Essa é uma pergunta bacana porque está lá no nosso plano de governo, né? A gente teve um cuidado, um carinho, como a gente falou na entrevista passada, né? A gente poder preparar um plano de governo bem robusto. E a Guarda Municipal é algo muito importante para a gente. Tanto na parte de organização do trânsito, de dar segurança às famílias. A gente pretende, inclusive, Wanderson, instalar na atividade um sistema de monitoramento por câmera que consiga também dar mais segurança às pessoas. Então a gente tem aí um desejo muito grande, vai se esforçar muito para a gente poder ter uma guarda civil municipal, né, que consiga atender esse anseio de segurança, de educação no trânsito, uma educação, né, inicialmente pensando mesmo num processo educativo, não só punitivo por si só. E as pessoas que a gente conversa muitas vezes até lembram quando a guarda era muito ativa no município, o quanto isso contribuía para a segurança delas, né, para o respeito entre as pessoas, né. Então isso é algo que a gente tem, né, como intenção, tá lá dentro das nossas propostas e com certeza as pessoas podem ter, né, aí um compromisso nosso de que a Guarda Municipal vai estar ativa, a gente vai fortalecer, vai equipar, né, vai trabalhar de forma inteligente, também integrada com outras forças de segurança pública, para que a gente possa aí garantir essa segurança e essa tranquilidade, tanto no dia a dia, tanto também no trânsito para nossa população. Inclusive, a gente vê a necessidade, Wanderson, também na frente das escolas, né? E de algumas outras ações aí que precisam dessa atenção, desse cuidado com as nossas crianças e com a população em geral, que precisa urgentemente, né, de uma guarda municipal ativa, funcionando e ali preparada, né, treinada para poder atender. Roberto, durante um tempo, aí nessa mesma toada da segurança pública, houve uma época em que valorizou-se um pouco mais a defesa civil, também é importante, mas em detrimento da guarda, né? Uma subiu um pouco e a outra foi aniquilada. Exato. Você tem ainda, né, algumas pessoas ainda que são concursadas, inclusive como guarda, que compõem, né, a defesa civil. A gente tem agora no próprio concurso público a previsão de vagas específicas aí para a guarda municipal. 5 vagas. Sim. E aí tem cadastro de reserva que a gente consegue, né, tem as vagas para além que a gente consegue ampliar isso, mas com certeza a gente precisa de muito mais que 5, né? Para que a gente consiga atender minimamente, né? Porque é essa questão. Mas é claro que a gente precisa de muito, muito mais. A gente vai trabalhar e trabalhar muito para que a gente consiga ter um quadro dentro da Guarda Civil Municipal que atenda essa questão da segurança da melhor forma possível. Segunda pergunta, por favor. Vamos lá? Vamos ver quem pergunta. O tema e de onde é. É do Corte, o Tiago Martins. Existe proposta de aumentar o repasse para o Hospital Natividade? Queremos um hospital com mais estrutura. Questão da saúde pública. Candidato. Perfeito, Wanderson. Obrigado, Tiago, pela pergunta também. É algo que a gente tem uma preocupação. Também, felizmente, conta né, com essa informação dentro do nosso plano de governo. Então é bacana que são perguntas que a gente já previu, né? E teve aí essa... São questões contempladas pelo projeto. Porque muitas candidaturas podem falar aqui, assumir algum tipo de compromisso, mas que não pensaram com antecedência, não tem isso firmado documentalmente. A gente tem lá nosso plano, a gente quer muito contribuir. Inclusive, a gente já visualiza algumas possibilidades, né? Inclusive, estudar a possibilidade de ter uma parceria. Hoje a gente tem pelo CODESP a questão das especialidades, né? Tentar pensar alguma atuação de especialidades também contratada via convênio com o Hospital de Natividade, via prefeitura, com recurso da prefeitura, ou o próprio CODESP, né? Mas que consiga, inclusive, aumentar a margem para captação de recursos. Quanto mais receita hoje o hospital tem, mais ele consegue, inclusive, captação também por emenda. Hoje ele tem um teto que limita, esse teto
a gente conversando, inclusive, com a equipe do hospital, né, eles falaram que é importante ter essa ampliação do repasse de recursos, né, de arrecadação ali, para que possa conseguir arrecadar. Outra coisa que vai aumentar também, a gente pretende fazer, né, esse repasse de recursos para o hospital, é que a gente não pode trabalhar mais com uma emergência lá com um médico só, né? A gente pretende ter, né, no posto de urgência via convênio também, que é custeado pela Sim. prefeitura. A gente pensa na lógica de ter 2 plantonistas ali. E isso, Wanderson, ajuda, né, a população a desafogar muitas vezes a fila que está lá. E um outro problema que a gente tem muitas vezes é que a gente tem uma dificuldade na hora de fazer, né, o transporte de pessoas para as unidades de As saúde, transferências. as transferências, que aí, né, a equipe aqui tem que ficar procurando pessoas que estão disponíveis, médicos que estão disponíveis para fazer. Você tem ali condição de ter 2 médicos plantonistas, numa situação em que tem a dificuldade de conseguir, né, você consegue ter o segundo plantonista fazendo talvez aí essa atividade. Mas tudo isso contribui, né, para que a gente possa ter uma ampliação desse repasse. A gente vai estudar, vai conversar junto com a equipe. Se você aumentar a equipe, vai demandar mais recursos. recursos, né? Esse recurso ajuda em 2 pontos, né? Ajuda na própria evolução do hospital, né? Com mais recaptação, e também para a própria questão do teto dele de captação de emenda para ampliação. Fora isso, obviamente, a gente vai trabalhar, né, com os parlamentares, vai conversar com o governo do estado, vai conversar com o governo federal, com os parlamentares estaduais e federais, para tentar também, né, emendas, recursos esses, para tentar ampliar, inclusive, a atuação do hospital, que a gente precisa de um hospital que seja um hospital de referência, que possa contribuir não só, né, para a natividade, mas quem sabe a gente ter uma atuação que consiga contribuir também para os municípios aqui vizinhos nossos. Então isso é um compromisso nosso, a gente está, né, firmando com a população. Próxima pergunta, por favor. Vamos retirar aqui. Vamos ver quem faz o questionamento. É da Popular Nova, o Diego Teixeira. Quando eleito, a prefeitura vai virar cabide de emprego para os cargos comissionados? Ou terá critério de seleção? Eita, que tem tá apimentado, hein? O pessoal vem em casa lá. A pergunta do Diego Teixeira, do bairro Morada do Engenho. Candidato, uma vez eleito, como é que você pretende criar uma estrutura administrativa? De que forma? Parabéns aí pela pergunta, Diego. É algo muito importante, Wanderson. A própria estrutura nossa de candidatura nos permite, com muita tranquilidade, né, pensar ali de forma séria, de forma técnica, de forma responsável, construir, né, essa equipe que vai estar gerindo junto com a gente. Né? Primeiro porque a gente não vai gerir nada sozinho, a gente precisa de uma equipe que vai estar junto com a gente, né, construindo essa natividade que a gente sonha. E quando a gente começa uma campanha ou constrói uma campanha, né, de forma independente, autônoma, muitas vezes, né, isso permite que a gente tenha muita tranquilidade na hora de sentar após a nossa vitória lá, se a população nossa assim decidir, para que a gente possa pensar, né, a estrutura da prefeitura a partir, né, das necessidades e do perfil que consiga implementar ali, inicialmente, né, o nosso plano de governo, e claro, né, ouvindo a população, a gente vai construir um quadro que consiga atender aí essas prioridades e demandas que a população tem. A gente vai nomear pessoas que são tecnicamente habilitadas, né, como a gente falou na própria entrevista passada, que sejam também, né, capazes de atender de forma adequada a população, né, as pessoas que chegam ali para poder tá na ponta recebendo serviço público, elas precisam que as pessoas que estejam ali prestando esse serviço, elas... Falta 11h28, pedir desculpas ao candidato Roberto Filho, a tia Dinha vice está aqui, apesar de não termos dado causa, é um problema seríssimo que tem afetado, na verdade, nosso município de Natividade, as constantes faltas de energia elétrica. É a terceira hoje, Roberto. É a terceira vez que falta energia elétrica. Aliás, vamos falar sobre isso. Vou te dar um tempo para a gente concluir essa resposta sua aqui, mas entre uma e outra, nós vamos tentar falar sobre esse tema, sobre esse assunto. Roberto, refazendo aqui a pergunta do Diego, da Popular Nova, quando eleito, a prefeitura vai virar cabide de emprego para os cargos comissionados ou vai ter critério para seleção? Você estava discorrendo sobre a sua resposta quando houve, né, um estouro aqui, mas não é terceiro de hoje, aqui no centro da cidade. Eu acredito que parte da cidade esteja sem energia elétrica ainda. Roberto, por favor. Perfeito, Wanderson. Mais concluindo mesmo, né, que a gente já tinha conseguido falar bastante aí do tema, a gente entende que a prefeitura ela é um dos grandes empregadores hoje, né? A gente tem lá um projeto de desenvolvimento econômico do município que vai permitir gerar outras fontes de emprego, né, de fomentar outras atividades que gerem emprego e renda no município, mas sem dúvida nenhuma, especificamente sobre a questão dos critérios de seleção, a gente, da forma como a gente está levando a campanha, que a gente acredita que deve ser o serviço público eficiente, que atenda a demanda da população,
sem dúvida, a gente vai trabalhar e trabalhar com muita seriedade numa seleção criteriosa de pessoas competentes e capazes de dar conta, seja na questão da capacidade técnica, na capacidade política, no preparo para lidar e atender o público, são fundamentais aí para a gente poder... Roberto, qual a sua avaliação do atual modelo administrativo que você... Qual a sua avaliação, a sua análise hoje, atual? A gente tem hoje, Wanderson, muitos profissionais dedicados dentro da administração pública, sejam efetivos ou ainda assim, né, através de contrato, mas a gente está tendo, né, talvez sim, uma ineficiência em muitas, né, das muitas ações, muitas áreas de atuação, né, do poder público, apesar do esforço desses profissionais, muitas vezes mais até por falta de estrutura, de recursos, de capacitação desses profissionais, né? Mas assim, na questão da nomeação, muitas vezes a gente tem ali favores que são muitas vezes, né, não sei se é esse fato, né, mas acontece numa realidade brasileira e vamos falar de forma mais genérica, né? Sim. Muitas vezes a questão mesmo, né, de promessas que acontecem durante campanhas eleitorais, compromissos que as pessoas acabam tendo aí, né, com esses grupos políticos que muitas vezes se unem para poder eleger determinadas candidaturas, né? E isso muitas vezes, né, sacrifica uma seleção mais criteriosa, mais técnica, que pode contribuir para que o serviço público que chega na ponta, que chega para a população que precisa dele, não seja o mais adequado, né? Eu vou fugir um pouquinho da regra aqui dessa entrevista com o Roberto, porque fugiu realmente da regra. A intenção nossa era fazer o primeiro bloco, né, só com as perguntas e as respostas, né, dos nossos ouvintes, e o segundo com outras questões. Como a gente já fez para tentar ganhar tempo, né, um pouquinho nós vamos adiantando um bloco e vamos tocar direto agora. Roberto, e eu vou mesclando aqui algumas ponderações com as perguntas. Tudo bem, Roberto? Perfeito. Ok. Já que é atuada essa questão de infraestrutura administrativa, recentemente a Prefeitura realizou um concurso público para o preenchimento de 180 vagas, mais alguns cadastros, né, de reserva. Como é que você avalia isso? O próximo prefeito vai receber isso de herança. Como é que, quer dizer, assumir uma prefeitura já tendo um certo compromisso de chamar esses servidores que passaram, mas não foi ele que fez esse levantamento. Talvez a necessidade ali colocada não seja a que ele acha que é. Como é que vai funcionar isso? Perfeito, na verdade não é uma boa, é uma excelente pergunta, Wanderson. Você vai herdar, na verdade, um direcionamento que você não fez. Sim. Na administração, muitas vezes acontece isso, né? A gente planeja e muitas vezes também acontece situações que a gente tem que estar preparado para lidar. Eu não vejo com muita dificuldade a questão do concurso, pelo contrário, eu sou um entusiasta de concurso público, entendo a questão, né, do planejamento das vagas ali como algo que pode afetar, né, a nossa atuação enquanto gestores que vamos estar assumindo lá dia 1º de janeiro. Mas sim, olhando o quadro de vagas que foi do concurso, eu tenho acompanhado esse concurso, né? Se a gente está querendo, né, administrar a atividade, a gente precisa acompanhar e saber o que está acontecendo no município hoje. Então a gente acompanha o que está acontecendo no concurso. Tive conversando, né, junto com o Tiadinha, né, dentro da prefeitura lá com o setor de planejamento para entender de onde foram tiradas essas vagas, qual é a questão do impacto financeiro que elas vão ter dentro do orçamento da prefeitura, o que eles tinham pensado quanto a isso. Porque a gente precisa estar, né, mesmo ainda num período de não transição, solicitando essas informações, são informações públicas, né? Então qualquer candidato cidadão pode e deve buscar essas informações para alimentar, né, seja a cobrança enquanto cidadão, seja o planejamento enquanto uma candidatura a prefeito, a vereador, etc. E assim, eu vejo esse concurso como uma oportunidade aí de atender demandas que estão grandes dentro da prestação de serviço público hoje. Você vê lá, por exemplo, um exemplo assim, muito importante é a questão dos mediadores, que estão precisando tanto, né? A gente tem uma dificuldade quanto a isso, e lá tem vagas. Aí pode questionar talvez algumas questões de critério, né? Alguns problemas que podem estar relacionados ali ao planejamento da atual gestão quanto a isso, mas cabe a gente, assumindo, né, o governo, analisar o que tem ali de necessidade para além, de deficiência quanto ao processo que foi feito, e capacitar e preparar e ajudar a fazer funcionar, a rodar. Mas ali eu vejo que tem muitas vagas que vão ajudar e ajudar muito. Um assunto é, inclusive, a guarda municipal que a gente falou, né? Sim. A recomposição dessa guarda está lá prevista. A gente tem questão de professores, questões de muitas áreas operacionais vinculadas à Secretaria de Obras, por exemplo, né? Questões de saúde, a gente tem ali previsões de médico, previsão, né? Também algo que é muito importante estar previsto aí dentro desse concurso, que são os profissionais da equipe multidisciplinar para ajudar. Aí não sei se estava previsto para isso, mas já consigo visualizar isso a partir da nossa posse, né?
pro centrinho lá que vai ajudar a dar um suporte à Secretaria de Educação às escolas, com as crianças que têm as necessidades específicas delas lá, né? Então tem psicopedagogo, pedagogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta. Isso pode ajudar para a parte da saúde, para a parte da educação também. Então, assim, eu vejo o concurso como uma oportunidade de a gente poder fortalecer o serviço público prestado pela Prefeitura Municipal e, com isso, atender a nossa população que tanto precisa de mais atenção e carinho em várias áreas aqui dentro do município. Professor Roberto, nessa mesma toada de servidor público, o senhor é servidor público federal, né, conhece bem a área. Uma vez eleito, o senhor vai estar do outro lado do balcão. Né? O senhor sempre militou nessa área, um pouco do sindicalismo e tal. Eu tenho abordado com os candidatos, e vou fazê-lo, um dos grandes problemas, e aqui a sua vice é servidora pública aposentada, a grande preocupação do servidor é a aposentadoria. Há quem diga que o nosso Natprev está uma bomba relógio armada, que pode estourar e explodir a qualquer momento. A sua visão desse tema, porque isso abarca um quantitativo expressivo de pessoas, de aposentados, de pensionistas da Prefeitura de Natividade. O Natprev, com o tempo, desde a sua fundação, ele foi sendo, talvez, nos governos um pouco mais, outros pouco menos, mas dilapidado. Talvez, né, não de forma intencional, mas até por más gestões. Precisou de alguma coisa, opa, vai lá no Natprev, atrasa, reparcela. Como é que você vê isso? Vano, isso é o que você coloca, né? A gente brinca com muita tristeza nesse termo, né? Que é uma bomba relógio, um problema que precisa, porque aqueles servidores, né? O servidor, a servidora que trabalharam tanto tempo, dedicaram a sua vida, né? O seu suor a prestar o serviço público para a nossa população, né? Nesse momento do descanso, que era para poder relaxar, para poder aproveitar a vida, fica tenso, apreensivo, porque não sabe se no futuro, a gente não sabe qual prazo, vai ter ali a garantia do seu pagamento da sua aposentadoria. Então isso é algo que incomoda, nos preocupa muito também, porque é injusto, né? Então, assim, a gente tem ciência da dificuldade que é, né, dessa necessidade de pensar de forma séria e comprometida, né, o sistema de previdência própria aqui do município. A gente tem já conversado com algumas pessoas para poder pensar soluções, estratégias, né? Tomando posse, a gente vai ampliar essa discussão, né? Tomando posse, a gente consegue ter consultoria específica para poder auxiliar nesse aspecto. Algo que é importante, emenda um pouco na fala, na pergunta anterior, é que a gente tem uma relação hoje complicada entre servidor ativo e inativo, e isso, né, impacta na arrecadação do próprio Natprev. O próprio concurso público hoje, ele ajuda a balancear um pouco, ainda não atende, mas vai balancear um pouco a questão da própria arrecadação do Natprev. Então o concurso ainda tem também essa questão que contribui hoje, né, para mitigar um pouco desse problema, né? Mas esses são pontos, né? A questão da própria gestão mesmo do Natprev, quando a gente pensa em pessoas capacitadas, preparadas, né? A gente tem acompanhado as entrevistas, né? Algo que a gente se compromete também, acredita que é preciso, que é o que acontece nos municípios vizinhos, que é os próprios servidores, já que é eles que são os mais afetados pelo Natprev, poderem escolher, né, a sua representação da gestão Natprev. É um compromisso que a gente firma também aqui com a população, né? O senhor assume esse compromisso. Com certeza. Se eleito for, já vai mandar um projeto de lei para a Câmara, ou sei lá o que for, para transferir o comando do Natprev para os próprios servidores. Sem dúvida, Wanderson. A gente tem como um dos princípios, né, que balizam a nossa candidatura a democracia máxima que a gente puder fazer, né? A gente quer ter participação em democracia e transparência da uma maneira possível. A gente entende que com o Natprev não pode ser diferente. A gente precisa ali ter, né, essa autonomia dos próprios servidores de selecionar, né, de escolher o seu representante ali, né, porque aquilo dali vai impactar diretamente no seu futuro. Então, a gente tem esse compromisso, sim, a população, os servidores podem ficar tranquilos quanto a isso, a gente tomando posse. Vamos a mais uma pergunta? Quarta, por favor? Claro, vamos ver. E a gente está mesclando um pouquinho aqui, né, por conta da falta de energia. Vamos ver de onde vem a pergunta. É do Cantinho do Fiorello, a Fabiana Costa da Silva. Na questão do emprego, como solucionar? Não queremos só promessas. Saímos da cidade para estudar ou trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Mostrando aqui o questionamento da nossa ouvinte e eleitora lá do Cantinho do Fiorello, a Fabiana. Roberto, é um problemão também a ser resolvido. Hoje, na atividade, talvez seja o problema mais sério, mais grave do município de Natividade, a questão do emprego. Sim. É um grande problema, Wanderson.
E a gente vê no dia a dia, né, andando, conversando com as famílias, as pessoas querem ficar aqui, elas querem trabalhar aqui, mas quando não encontram oportunidade, acabam a gente perdendo aí vários talentos que poderiam contribuir para esse desenvolvimento. Assim, quando a gente fala da questão de não ser promessa, né, enquanto candidaturas a gente está... Parece que a eleitora já está meio cansada de toda a eleição vir a mesma lenga-lenga, né? Vamos fazer isso, aquilo, aquele outro. Infelizmente, muitas pessoas estão desacreditadas no nosso município. A gente tem conversado também, tentado incutir nelas a esperança de algo diferente. Pessoas que nunca foram políticos, já facilita muito, né? A gente não está aqui para ser político partidário eleitoral. Político todos somos, né? Mas eles estão muito entristecidos, muito desacreditados, porque essas pessoas que estão há muito tempo na política aparecem no período eleitoral, faz promessa, na hora, né, de atender mesmo a população não faz. Mas não existe receita milagrosa para a questão de geração de emprego e renda, existe, né, confiança dos próprios empreendedores locais na questão de uma gestão séria e comprometida. Isso impacta também, porque vai impactar no empreendimento deles. Então a gente precisa estimular e passar essa credibilidade, essa confiança para as pessoas quererem investir aqui. Isso não é de curto prazo, a gente precisa mostrar isso para as pessoas, essa confiança vai gerar esse tipo de investimento. A gente tem lá os setores vocacionais, que a gente já falou um pouquinho também na entrevista anterior, que tem lá um material nosso também, que é a questão, né, do potencial da agricultura e da pecuária, principalmente da pecuária aqui no município, a questão do turismo, nas várias vertentes de turismo que a gente tem de potencial, a questão de fortalecer a economia solidária, seja do artesanato ou de outras frentes aí que consigam também, né, fortalecer de forma mais cooperada, né, as pessoas que querem produzir, querem trazer frutos para cá. A gente já teve, inclusive, experiência né, da cooperativa de bordado, né, que consegue com os artesãos aí dar um resultado bacana para muitas famílias, empregar, né. A gente tem aí agora um fortalecimento, né, de alguns potenciais nossos aqui do município, pelo próprio SIDENF, através do Caminho do Açúcar, que expõe ali, né, potenciais nossos. Então, assim, não existe receita milagrosa. Existe muita dedicação, muito trabalho, gastar solado para poder conversar com as empresas, com os empreendedores, com as pessoas que podem investir, fortalecer a lógica de economia solidária, que é uma preferência muitas vezes nossa, né, nessa articulação de associação, de cooperativa, de pessoas que produzem. E é isso, a gente tem muito desejo, a gente vai trabalhar muito duro para isso. E eu não estou aqui para poder prometer milagre, eu estou aqui para poder prometer trabalho. Roberto, muito se fala, ou se falou, a questão de empregos vamos trazer indústrias para a Natividade. A gente sabe que isso é pouco viável, é quase que meio que inverossímil, por algumas razões, não sei se você concorda. A principal é logística. Nós ficamos longe, distantes dos centros consumidores, dos centros distribuidores. Nós estamos aqui na divisa, né, de 3 estados. Estamos longe de Belo Horizonte, estamos longe de São Paulo, estamos longe do Rio de Janeiro, a própria capital, e estamos longe também de ter uma infraestrutura adequada. Para você ter uma ideia, nós não temos energia elétrica adequada. Como uma indústria vai se instalar em Natividade se não tem o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo? Com certeza, Wanda, a gente precisa fornecer essa infraestrutura, a gente precisa, senão a gente não consegue atrair. E se pegar para ver, né, os planos de governo, né, dos candidatos a prefeito nas últimas várias eleições, tem muitos deles disponíveis lá no próprio site do TSE, a gente fez esse exercício, né? Você vê que todos prometem trazer a indústria, né? Vamos gerar emprego, vamos gerar renda através da indústria, mas como eu falei, não existe receita milagrosa. Na entrevista anterior, inclusive, eu comentei, dá para fazer, mas a gente precisa de um tempo para preparar para que isso seja possível. Nada vai ser instantâneo, a gente precisa preparar essa infraestrutura, a gente precisa conseguir fazer com que a gestão do município ela tenha a credibilidade necessária para atrair esse tipo de investimento. A gente conversando dentro dessas visitas que a gente fez nas casas recentemente, a gente conversou com pessoas que já participaram de governos anteriores, que tiveram aí o cuidado, o esforço de tentar trazer empreendimentos não mirabolantes, gigantes, né, mas empreendimentos que conseguiriam gerar 30, 40 empregos, e mostraram para a gente o quanto foi difícil manter ou articular ou conseguir um resultado a partir daquilo, porque não é fácil, não é só trazer, né? Não é só ter a boa vontade também da pessoa investir e trazer o empreendimento para cá. Precisa ter infraestrutura, esse negócio precisa ser não só viável nesse sentido, mas precisa ser viável também a longo prazo, sustentável para a permanência desses empregos, dessa geração de renda aqui. Então, assim, é algo que a gente precisa, assim, tentar trazer. A gente tem hoje, né, outras empresas que já chegaram para a atividade, conseguem gerar um número de empregos significativo, né? Muitas vezes tem que ter um cuidado para não ser uma que vai gerar emprego sacrificando de outras empresas, inclusive empresas que vão girar melhor o recurso aqui dentro do município, tentar priorizar, né,
as pessoas investidoras do próprio município. Mas, assim, não tem como ser milagroso. Tem como trabalhar para tentar melhorar isso. Quinta pergunta, por favor. Vamos trazer mais um tema aqui dos nossos ouvintes. É do bairro Popular Novo, Gabriel Souza. Como seria a transparência no seu futuro governo? Por exemplo, quanto se gastou em cada show, aluguel de estrutura, gastos com materiais? Obrigado pela pergunta, Gabriel. Gabriel, obrigado por essa pergunta, né? A transparência é um dos pilares também da nossa candidatura. A gente vai tentar dar transparência total naquilo que é possível. Não só uma transparência formal, Vanessa. Muitas vezes as pessoas fazem lá uma transparência formal. Bota um documento que a maioria da população exatamente. não consegue compreender. Uma coisa extremamente contábil. Isso. Então, assim, é uma transparência legal só, não é uma transparência efetiva. Nosso desejo é que a gente consiga permitir que a população tenha facilidade de compreender e de chegar lá onde estão disponíveis essas informações, né? E não só de itens grandes, mas sim, para conseguir esmiuçar mesmo, né? A gente quer ter um portal de transparência que seja transparente, que seja fácil, que a população tenha facilidade. E mais, a gente quer facilitar inclusive o fluxo para que as pessoas que queiram, né, via lei de acesso à informação, ou mesmo nem precisa sugerir pela lei, mas que a pessoa chegar lá e ter essa informação de forma fácil, pessoas que possam auxiliá-las enquanto atendentes lá da própria estrutura do poder público municipal, tem um espaço para as pessoas chegarem lá e ter, né, um local de consulta para esse tipo de informação. Então a gente quer ter transparência total. A gente quer também fazer audiências públicas para poder prestar contas, né, e ali as pessoas poderem indagar, cobrar da gente, a partir dali fortalecer esse espírito de fiscalização. A gente quer que as pessoas possam, inclusive, né, a partir dessa fiscalização, dessa transparência, cobrar da gente, né? Ó, tá muito estranho aqui, por que tá pagando aqui? A gente ali, a partir disso, a gente vai estar dando as respostas necessárias para a população, porque a gente quer fazer uma gestão não só para a população, mas com a população também. A gente quer construir junto uma prefeitura diferente, um governo diferente, uma atividade diferente para a nossa população. Ok, vamos a mais uma pergunta? É a sexta, né? A última, salvo engano. Vamos lá. É a última. Vamos ver. Vem do Balneário, a Camila Gomes. É uma pergunta que vai... Na verdade, você até respondeu. A Camila Gomes do Balneário. Precisamos de guarda na frente das escolas no horário de entrada e saída. Caso seja eleito, se comprometeria? Ela se diz eleitora indecisa e cansada do descaso. Eu acho que vai dar para complementar. Perfeito, Wanderson. Vamos lá. Espero que depois da nossa resposta não seja indecisa mais. Mas é isso, a gente tem aí esse compromisso da guarda. Nesse caso específico, inclusive, aí complementando, né? Já que vão estar lidando ali com familiares, com crianças. Inclusive os guardas, né? As guardas que forem ficar responsáveis por essa tarefa. Precisa ter uma capacitação diferente, um trato diferente, cuidar diferente, né? Para que possa ali atender melhor, né? Principalmente nesses momentos de fluxo mais alto de pessoas ali, de trânsito, né, nas saídas das escolas principalmente. Então, esse é um compromisso que a gente assume, né, tá lá no nosso plano, e a gente vai ficar muito feliz em colocá-lo em prática, Wanderson. Não só ter o compromisso, não só ter a promessa, mas colocar em prática, porque a gente sabe o quanto as famílias, elas ali, né, elas, né, quando deixam, né, os seus filhos, suas filhas ali para poder ir para a escola, eles têm a sensação de segurança. Então a gente quer manter essa sensação de segurança, a gente não quer deixar que eles possam, por algum motivo, por algum risco, né, fazer com que os seus filhos não estejam no ambiente que eles precisam estar naquele momento, naquele nível de idade, né? A gente quer passar essa segurança, essa garantia para as famílias que os seus filhos estarão seguros. Aí, por responsabilidade da escola, dentro da escola, mas nesse trajeto, nesse percurso, né, através do momento do transporte ou no momento ali de saída da escola para ingressar no transporte, também vão ter essa segurança. Roberto, a gente tem ouvido muitas pessoas a questão da cobrança desse ordenamento de trânsito de Natividade. É um caos, né? O que tentar fazer? Claro, tem a questão da guarda também, né? A questão da guarda, né? Primeiro, né, Wanderson, numa lógica muito mais educativa. Eu tenho uma preocupação quando as pessoas falam, vamos punir todo mundo. Não. Punir vai chegar o momento, se for necessário. É importante também, porque ele também tem um papel educativo de punição. Mas a gente precisa ter a guarda ali para poder informar, não, toma aqui uma notificaçãozinha, numa próxima a gente não tem como segurar, né? Mas, principalmente aqui na região central da cidade, dependendo do horário, é um caos. Então,
A gente tem aí, né, pessoas, a gente tem hoje uma dificuldade com a questão do respeito à questão, né, das vagas ali, do local de carga e descarga. É importante conversar com os comerciantes para a gente poder pensar uma lógica de carga e descarga que consiga atendê-los, mas que também consiga desafogar um pouco alguns horários importantes aqui do centro. É importante, né, que a gente tenha um cuidado, né, porque a gente tem muitas pessoas hoje que estacionam, por exemplo, pensando na lógica do centro aqui mesmo, né, estacionam em vagas que eram referentes à carga e descarga, aí o caminhão que vai descarregar está no meio da rua e aquilo dali gera um caos porque o trânsito não consegue fluir. Então isso gera um transtorno, mais que um transtorno, um risco, muitas vezes de segurança. Vindo para cá hoje mesmo, né, eu e o Tiadinha, na hora que a gente estava transitando para cá, a gente passou por um acidente de trânsito hoje aqui na atividade, né, não foi aqui na região central, mas foi próximo. Então, assim, isso é fruto, né, de um processo que é deixado de lado, né? Se virem aí e regulem por vocês mesmo o trânsito de vocês. Não, a gente precisa ter um planejamento eficiente do trânsito, a gente precisa ter uma equipe que vai estar ali fiscalizando, educando as pessoas. Fora isso, a gente precisa pensar as alternativas de via também, né? Por isso tem os projetos das pontes aí. A gente tem uma situação muito delicada ali na Bagaceira, né, que coloca em risco a própria segurança de algumas famílias, com rachaduras ali, veículos muito pesados passando por ali. Esses veículos pesados passando pelo centro também geram alguns problemas nessa questão do tráfego de veículos assim. Então, assim, precisa melhorar. Eu acredito que a Guarda Municipal vai contribuir. Outras estratégias também podem beneficiar, por exemplo, ter ali uma cobertura, talvez sim, eu penso, né, a gente já conversou, outros candidatos também pensam da mesma forma, inclusive, pensar ali do lado do Banco do Brasil, entre o Banco do Brasil e a igreja ali em vez de ser uma via de passagem, talvez ser um estacionamento para motos coberto pela prefeitura e concentrar ali, talvez, as motos né, porque aí talvez ali você consiga ter uma quantidade de vagas para motos muito maior do que a gente tem nessa pulverização que a gente tem aqui no centro, e você consegue ter vagas ali que vão permitir que veículos possam ser estacionados ao longo da nossa via aqui. E hoje acabam tendo esse problema. A gente tem a questão das motos, uma moto estacionada no meio de uma vaga para veículo. Então, assim, são muitos pontos que é possível melhorar. E aí, com planejamento, com uma equipe que vai estar dedicada a isso, né, com uma guarda que vai estar fiscalizando ali, a gente consegue resolver, ou pelo menos melhorar e melhorar bastante. E aí, ouvindo a população, né, com sugestões, a gente consegue também pensar outras alternativas que não essa. Professor Roberto Filho, a gente inclusive conversava alguns dias atrás, quando eu fazia um artigo sobre a questão do financiamento público de campanha, e inclusive nós mantivemos para acertar aqueles detalhes, aqueles valores, a gente conversava, né, como fiz também com os demais candidatos. O senhor assumiu uma candidatura com baixo valor de fundo partidário, acho que não chega a 10 mil, né? 8.400, se eu não me engano, somando a minha e com a Tiadinha. Sem dinheiro, sem tempo de propaganda. Como é que chega na população? Você chega até o eleitor? Bom, momentos como esse são momentos muito importantes. A gente tem conversado com as famílias e muitos falam: eu ouvi você lá no Wanderson, né? Ouvi você lá em outros meios de comunicação. Isso ajuda muito, porque acaba alcançando muitas pessoas, mas é uma dificuldade, né? Mas é uma dificuldade que a gente estava consciente desde o momento que a gente aceitou, né, esse desafio da candidatura, porque seria muito mais cômodo para a gente estar em outros, né, em outros grupos políticos que talvez conseguissem trazer para a gente. Você chegou a ser sondado? Cheguei a ser sondado, não necessariamente, nunca foi colocada a questão de candidatura, mas fomos sondados para a questão de composição com candidaturas existentes. Fomos sondados em alguns momentos. Mas a gente escolheu aquilo que a gente acredita, que é ter uma candidatura independente, ter uma candidatura de muito trabalho, de muita dedicação, e tem um bônus e o ônus disso, né? O bônus é sair, né, dessa candidatura, né? Se tudo der certo, a gente ficar feliz aí, eleitos e fazendo um trabalho certo, um trabalho honesto, um trabalho de muita dedicação, né? Mas tem o bônus, ou tem um ônus, né, que é dormir pouco, trabalhar muito, acumular várias funções, ter o estresse mesmo da dificuldade muitas vezes de resolver. A gente queria muito, Wanderson, uma coisa que a gente queria muito, a gente anunciou aqui no início, né, falou sobre o nosso comício que dia 3 às 7h50 no centro, e as pessoas cobram, não vai fazer comício em outros bairros, nos distritos, em localidades da zona rural? O nosso sonho, o nosso desejo, sem dúvida nenhuma, era poder estar em todos os lugares e fazer esse trabalho. Mas vocês não imaginam o quanto já está difícil conseguir fazer esse no centro. A gente só está fazendo, a gente pensou, chegou a cogitar inclusive não fazer, mas seria um desrespeito à população não ter um comício. Entendi. Só que está sendo uma dificuldade, a gente está conseguindo porque a gente está tendo doação, as pessoas estão ajudando, a gente está tendo aí sessão
de espaço para poder de itens para poder conseguir fazer esse tipo de atividade, mas é importante tê-las e a gente está se esforçando ao máximo. Mas é um desafio, mas a gente não escolheu o lado fácil, né? A gente não escolheu o lado fácil das lutas, a gente escolheu o lado que é o melhor, né? De fazer o melhor que a gente pode fazer, de propor para a atividade uma mudança verdadeira, né? Comprometida com cada um e cada um. E isso tem o ônus e o bônus, né? Então a gente vai trabalhar e trabalhar duro até o nosso último dia, nem uma gota de suor a menos, e acreditando que a população vai saber reconhecer, né, esse esforço, vai saber reconhecer. Porque, Wanderson, muitas vezes as pessoas falam com a gente ouve muito, né? Aí, desculpa, parece até um pouco de falta de modéstia. Ah, mas o Roberto e a Tiadinha são os mais bem preparados, são os mais honestos, não questionando a honestidade dos outros, claro. mas são aquelas pessoas que realmente poderiam fazer a diferença no município. A gente fica muito lisonjeado, a gente gosta muito de saber disso, mas nada vale se na hora que chegar lá na urna, cara a cara, essa consciência das pessoas também não tiverem compatíveis com essa avaliação delas. Então, Beleza. Roberto, vamos falar um pouquinho, a gente sempre ouve dizer isso. Roberto, você mesmo disse agora, Roberto é preparado e tal, mas você está nas fileiras de um partido de esquerda, mais à esquerda mesmo, não é nem centro-esquerda. Não vou falar extrema esquerda porque não é exatamente por aí. Existem outros mais à esquerda ainda, né? Legendas mais à esquerda. Mas o seu partido levanta algumas bandeiras. Sim. Polêmicas, inclusive, Sim. sobretudo para cidades pequenas como a nossa. Sim. Entre as quais a questão da descriminalização da droga, Sim. a questão do aborto, Sim. a questão da ocupação, né, de propriedades, em alguns casos, e outras situações também. Sim. Pois bem, você está no partido. Você compartilha dessas ideias, desses ideais? Essa pergunta é uma pergunta muito, muito importante, inclusive é bom, eu agradeço esse espaço, né, de poder falar sobre isso. Tem motivos pelo qual eu acredito no partido que estou filiado. Não estou filiado ao pessoal de ontem, por muitas vezes as pessoas aí que se filiam, se juntam a partidos por conveniência política, por recurso. Eu estou ali porque eu acredito no pessoal. Assim como todas as pessoas, ninguém concorda ou discorda completamente de um tipo de grupo, né? Certo. Na questão religiosa, na questão filosófica, na questão do time de futebol, né? A gente está lá, a gente vai concordar tudo que o técnico fala, nem sempre, né? No futebol, por exemplo. Então tem questões ali que eu vou concordar, questões que eu entendo que precisam de um amadurecimento maior, tem questões que eu não tenho domínio, inclusive intelectual, né? São coisas que eu preciso estudar, pensar mais, conversar com mais pessoas. Mas o que me fez escolher o pessoal como partido? O que é o cerne das minhas escolhas? Depois eu respondo de forma objetiva a pergunta feita. Foi porque eu penso num partido, Wanderson, que pensa naquela população que mais precisa. Naquela população que muitas vezes é deixada de lado, é marginalizada. Então a gente luta e luta muito, eu acredito nisso, eu acredito que a política serve muito para isso, né? Para lutar por justiça social, justiça de raça e de gênero, por eliminar, né, todo e qualquer tipo de preconceito entre as pessoas. O meu partido é um partido que luta contra a corrupção, luta por mais transparência. Então esses são elementos que me fazem, né, me aproximam do meu partido. Quando eu falo meu, o partido que eu escolhi, né? Porque eu não sou dono de um partido. Claro. Em alguns lugares as pessoas, inclusive, se sentem donos, mas a gente não é dono do partido, não. A gente é parte dele. Outra coisa que ele é muito importante, é uma via que a gente trabalha muito em cima do partido, é a questão da crise climática, né? Nas questões da dificuldade ambiental que a gente está tendo, essa relação da sociedade com o meio ambiente. A gente está vendo aí as emergências climáticas e essa crise como algo que está estourando agora. A gente tem falado disso dentro do partido há tanto tempo, né? As pessoas estão sofrendo disso agora. Então são pontos que me fazem, né, estar dentro do pessoal. Inclusive a gente fez um vídeo nas nossas redes sociais, disponibilizou para poder falar disso, porque é um murmúrio que a gente ouve muito, né, das pessoas. Essas questões específicas, Wanderson, mais polêmicas, né, a questão do aborto, da ocupação de terra improdutiva, né, a questão da legalização das drogas, outras questões que possam ser um pouco mais polêmicas. O primeiro ponto é o mais importante, eu acho que elas não são pautas que são tratadas ou discutidas nem na Câmara de Vereadores de Natividade, nem na Prefeitura. Mas pessoalmente, qual a sua opinião? Eu hoje, né, eu sou cristão católico, então eu nunca abortaria. Nunca faria com que uma esposa minha abortaria, nunca, né, incentivaria o aborto, né? Mas essa escolha não cabe a mim. Eu penso dessa forma, né? Mas qual é a minha posição? Não faria com que isso acontecesse. Contra. Isso, sou contrário não às pessoas, aí cada um tem a sua consciência, eu não posso fazer com que a minha fé religiosa ela seja imposta naquilo que a outra pessoa acredita, mas eu não faria, não incentivaria a pessoa a fazer. Inclusive penso
que o Estado ele tem um papel aí de saber fazer uma mediação adequada dessa forma. Da questão das drogas, hoje é uma realidade, você não tem como fugir. Sei que a forma como as drogas são enfrentadas hoje não funciona, pessoalmente falando, né? Tem que pensar como a legalização poderia fazer, né? Legalização é diferente de liberalização, né? Mas da forma como está acontecendo não funciona. Aí teria que ter uma evolução da discussão da própria sociedade. E a sociedade, como eu sou uma pessoa extremamente democrática, acredito que as pessoas precisam pensar ali, né, coletivamente, dentro da discussão, e lá nos espaços que são adequados para isso, o que elas acham melhor, né? Mas eu não criminalizo as pessoas que utilizam droga. Penso que a saúde pública deve agir, e tem pauta disso dentro do nosso programa, de forma a não criminalizar o usuário, que esse usuário ele possa ser tratado como um dependente químico, como é o álcool, como é o tabaco, né? A questão do tráfico, aí sim, é um problema que você é tratado como segurança pública. Aí tem que pensar a forma, tá funcionando? Não tá. Hoje qualquer esquina aí você consegue ver que tem pessoas usando droga e tá funcionando? Não tá. Tá enxugando gelo, a gente mata pessoas aí por conta disso, policiais, pessoas da Força de Segurança Pública morrem por conta disso. Então é algo que tem que ser conversado, tem que ser estudado, então eu não vejo isso como uma pauta que a gente vai atender aqui, mas pessoalmente eu penso nisso. E pensar uma estratégia, né, que evite, inclusive, e coloque mais segurança para os próprios agentes de segurança pública, né, que hoje a gente vê, Vanessa, que eles ficam numa situação de enxugar gelo e acabam sofrendo muito com isso. Então, como é que você enfrentaria, uma vez eleito prefeito, a questão das drogas, sobretudo dentro das escolas municipais? Vanessa, eu acho que tanto a questão da droga quanto a questão do que eles chamam de ideologia de gênero, mas é mesmo uma luta anti-preconceito, né? Pessoas respeitarem a escolha de cada um pela sua orientação ou sua opção sexual, né? Orientação de gênero ou opção sexual. E também a questão do próprio aborto, né? Acho que qual que é o meu papel, muitas vezes, nesse sentido aí, né? Qual que é o meu papel enquanto prefeito do município? Tem como atuar? Tem. Como? Educação, né? A gente pode fazer aí e deve fazer, né? Atividade de palestra, conscientização sobre planejamento familiar. Então você consegue evitar situações de gravidez desejada. Você tem que fazer, né? Como a gente funcionou e funcionou muito. Papel de educação contra o tabagismo. A gente tem muito menos pessoas fumando cigarro. Então a gente precisa investir pesado na questão, né, da conscientização antidrogas. Eu tenho palestra que eu lembro lá quando eu estudava no Portela, era criança, né? Adolescentezinho ali. E que eu tinha uma camisa do Einstein, né? Não use drogas, use a inteligência. Até pouco tempo eu usava quando me cabia, agora engordei um pouco, não cabe mais. Mas aquilo ali tem um impacto, porque você traz pessoas para poder dar sua experiência, não fala só sobre aquilo. Não é só não pode, pode é certo, é errado. Mas constrói uma consciência coletiva do porquê aquilo não tem que acontecer, ou como que eu posso planejar melhor, né, a minha vida, a vida né, desse núcleo familiar que eu estou querendo desenvolver. A questão do preconceito em si, então a gente tem ali que eliminar esse preconceito, seja ele de qual forma for. Aí muitas pessoas tentam cogitar que existe algum estímulo à questão da sexualidade das pessoas e botar esse nome de ideologia de gênero, quando na verdade a luta que existe dentro do pessoal é uma luta por lutar contra o preconceito. As pessoas precisam ser respeitadas por aquilo que elas se sentem à vontade para amar. Então essa é uma lógica. Qualquer coisa fora disso, pelo menos lá no programa, eu não tenho essa ciência. A questão, né, da ocupação de terra improdutiva. Eu sou favorável à ocupação de terra improdutiva, né? Sou favorável não só a isso, mas também a questão de compensação para aquela pessoa que está sendo ali desapropriada. Tem que ter o recurso, ele não pode ser retirado, tem que ser comprado. E tem que ser acompanhado, né, as pessoas que vão estar produzindo. Você não acha que a invasão também não pode ser, de certa, guardando as proporções, ser comparado a um ato de meio que terrorismo também, não? Sem entrar na propriedade da pessoa de qualquer maneira, igual a gente já viu por aí, mete fogo, destrói. Vannes, eu tenho uma lógica que eu sou, as pessoas que me conhecem, sou meio pacifista, né? Eu não gosto de nenhum tipo de atitude de violência. A gente sabe que isso acontece, existe, infelizmente. Aí cabe à justiça julgar. Entendi. Não é aquilo que eu acredito que eu defenda. Aí assim, eu posso falar o que eu acredito que eu defenda. O que acontece, e acontece de forma errada, como você tem colocado, aí não deveria nem acontecer. Entendi. Mas invadir terra improdutiva, né, ocupar, na verdade, a gente não fala invasão, né, ocupação de terra improdutiva, que ela está parada há 10, 20 anos ali, pleitear junto ao governo ali, né, a compra daquela terra, que pague reembolso. Se não acontece dessa forma, também não concordo que deveria acontecer. Ah, mas vai demorar para pagar, então não deveria, né, eu defendo que seja ali de forma o mais breve possível
a pessoa que está perdendo aquele bem, que ele possa ser ressarcido contra aquilo, né? Então, assim, essa é a lógica do que eu acredito que eu defenda. Eu tô aqui para poder também, eu não vou ser uma pessoa que eu falar, não, eu acho que todo tipo de ocupação de terra ou de, né, algum tipo de ferramenta que consiga contribuir um pouco para a reforma agrária é ruim. Não, eu sou uma pessoa que acredita que a forma como hoje a gente tem distribuição de terra no Brasil, né, a gente herdou, né, a gente tem uma herança aí de desigualdade que foi fomentada por uma lógica que não é uma lógica que eu acredito que seja justa. Então a gente precisa pensar meio de justiça. Acredito muito na lógica da reforma agrária. Agora, como a gente vai botar em prática a reforma agrária, né, que é essa possibilidade de ofertar terra às pessoas que querem produzir nela, que efetivamente vão produzir. Vão botar comida na minha e na sua mesa, na mesa de quem nos ouve. Então isso eu quero discutir e a gente pensar. Então isso eu acredito como pauta importante que o partido coloca. Agora, se acontece de forma errada, aí cabe sim a justiça tomar, né, as providências dela para que seja, como a justiça tem o papel de fazer, justo. Ok. Roberto, vamos finalizando aqui mais uma vez agradecendo pela sua participação, pela sua disponibilidade, citar aqui a tiadinha, sua vice, mais uma vez está presente conosco e deixá-lo, né, à vontade para fazer esse contato, né, com o eleitor nessa semana decisiva da campanha eleitoral. Aqui, show. Bem, obrigado pela oportunidade mais uma vez, Wanderson, equipe aqui que sempre nos acolhe muito bem, né, e oportuniza para a gente poder chegar aí a tantas pessoas para poder apresentar nossa candidatura, apresentar nossas propostas. Foi muito importante, inclusive, esse momento com perguntas da população, né, que a gente quer muito ouvir falar com a população. Acho que esse daí é o principal papel de um processo eleitoral, né. Acredito que a gente tem conseguido fazer um trabalho de campanha muito interessante, visitando todas as famílias, né, ou tentando visitar todas as famílias, num esforço muito grande, como o Wanderson mesmo colocou, sem muitos recursos, mas com muito desejo de trabalhar, de transformar essa realidade do nosso município. A gente sabe o quanto as pessoas, ao ouvi-las, a gente tem, né, observado o quanto elas têm sofrido com uma necessidade de uma melhora na prestação de serviços públicos, muito na saúde, na própria educação, na questão da limpeza urbana. A questão da SEDAI foi uma questão que afetou muitas famílias de baixa renda hoje. A gente tem tido, né, um relato, e por isso a gente tem se posicionado contra essa questão também dentro daquilo que a gente pode, né. A gente queria muito poder fazer comício, né, em todos os locais, como muitos nos cobram, mas infelizmente a gente tem aí uma restrição orçamentária que tem dificultado. A gente convida a todos e todas para que possam estar presentes no nosso comício do dia 3, às 7h50 da noite, aqui no centro, né, a gente conseguiu ficar no centro, que é o local mais disputado, né, sempre, Verdade. né, Vandes? E é isso, pessoal. O que eu posso oferecer para vocês? Posso oferecer para vocês trabalho, posso oferecer para vocês, junto com a tiadinha, né, um compromisso com vocês de fazer, né, uma gestão séria, comprometida, honesta, transparente. A gente já está fazendo isso desde a nossa campanha, né? A gente sabe o quanto é desafiador mudar uma cultura que as pessoas estão, né, desacreditadas nos políticos, desacreditadas inclusive no próprio, né, na própria questão das promessas que a gente faz. Mas eu peço a vocês que busquem com as pessoas que me conhecem, com os nossos amigos, nossos familiares, quem é o professor Roberto, quem é a tiadinha. Somos pessoas que eu tenho certeza que todos vão poder falar, né, as pessoas têm falado, inclusive, né, com muito carinho da gente. Por isso, né, eu quero muito contar com esse apoio de vocês, quero que vocês possam ajudar multiplicando, né, essa apresentação nossa. Compartilha aí com as pessoas que são seus vizinhos, seus amigos, seus familiares. Quando a gente chega em muitas casas, muitas pessoas inclusive nem sabem que a gente é candidato. Mas tem mais um? Falei, tem, mas infelizmente o nosso recurso é muito pouco, nosso tempo de mídia é muito pouco, então isso limita muito. E essas questões que, infelizmente, existem mesmo, né, que são questões polêmicas que muitas vezes fazem com que as pessoas, né, falam, não quero o professor Roberto. Muita gente me chama de Betinho, né, formalmente, mas não quero o professor Roberto não, porque ele é do pessoal. Pessoal, tenho certeza que tudo que, dentro do que eu defendo do pessoal, a gente vai implementar em atividades, são coisas que vão transformar para a melhor vida de vocês. Questões polêmicas não são pautas. Como vocês viram através da minha resposta, eu pessoalmente tenho uma relação com essas pautas polêmicas que diferencia muito de alguns colegas meus, que eu tenho respeito também. A gente tem que ter democracia, inclusive dentro dos próprios partidos, e respeitar a posição de alguns, mas eu tenho posições muito claras, né, contra a questão do aborto, da droga, né, da questão da reforma agrária, a questão do respeito às pessoas, independente aí de quem elas escolhem para amar, né, ou não escolhem, na verdade, né, que elas sentem amor, né? Entendi. Eu não acredito nem que seja escolher, mas é o que elas sentem. Então, assim,
conto muito, né, com essa sensibilidade, com esse discernimento. As pessoas muitas vezes falam, professor Roberto, é difícil ou impossível fazer uma eleição e ganhar uma eleição com honestidade, sem dinheiro, sem fazer muitas promessas. Eu quero mostrar para a população que é possível sim. Sim. A gente tem trabalhado para isso. A gente conta e espera que a população mostre nas urnas no dia 6 aí uma escolha consciente. Outra coisa, Vani, só para poder falar, né, que eu acho muito importante, né? Pessoal, não vendam o voto. 4 anos é muito tempo para a gente sacrificar para que a nossa população sofra sem saúde, sem educação, sem limpeza urbana, sem oportunidade de trabalho, com estradas aí na zona rural todas destruídas. Então, tenham muita consciência. Pensem nos seus filhos, nos filhos dos seus vizinhos, nos seus netos, no futuro dessa cidade nossa. E com isso, façam dentro das candidaturas aí aquela que for a melhor escolha para cuidar do nosso povo, para cuidar da nossa gente. Obrigado. Ok, obrigado, professor. Obrigado. Boa sorte na campanha, tia Dinha, muito obrigado pela presença. Amanhã nós vamos dar sequência com a série de entrevistas ouvindo o candidato Murilo Júnior do PP. Obrigado pelo seu carinho e até amanhã. Até já.